Gente, esse cliente aqui, ele pediu, minha mão tá limpa, tá? Ele pediu 2 pãezinhos, tá quentinho, né? Que eu acabei de tirar ali da forma. E vou enrolar agora e levar, tá? Pra ele. É igual eu falei com vocês, sai muito os 2 pãezinhos de uma vez, entendeu? Então aqui, gente, eu já imprimi, ó. Então já saiu. A cliente pediu 1 pão de presunto e mussarela. Então já tá aqui, tá? Esse tamanho aqui é 20 por 40, tá? Ou maior um pouquinho, tá? Tá saindo outro pedido. E aí, meus queridos, minhas queridas? Gente, eu sou a Marta. Vendo pães caseiros, pra quem não me conhece. Vendo no iFood, inclusive, tá, gente? Eu vendia, né, nas ruas, meus filhos saíam pra vender, agora só ficou meu marido vendendo lá no serviço dele, mas a maior venda mesmo é aqui no iFood, tá? Então, gente, olha que lindo, olha que chegou, eu mandei fazer esse, lá na Shopee mesmo, né, esse avental, amei. O único problema, né, é que fica sujinho aqui de farinha. Mas eu vou mandar fazer outro branco, né? Porque eu gostei muito, sabe? E hoje, gente, nós vamos falar de precificação. Porque muitos de vocês estão me pedindo, né? Como precificar o seu pão no iFood. Todo mundo sabe que a rentabilidade do pão, o lucro, é bom. O único problema do pão que você precisa colocar é o seu tempo. Gente, leva muito tempo, né, pra gente fazer, pra esperar crescer, pra assar todos os pães, né? Então, pra eu que tenho só o forno e cabe pouquinho, que o meu fogão só tem 4 bocas, então eu demoro muito. Mas pra quem já tem forno em casa, já tem um fogão de 6 bocas, é mais rápido, porque não precisa de você fazer tantos pães, tá? A menos que você tenha muitas vendas aí na porta da sua casa. No iFood a gente vende, mas não é assim em muita quantidade, né? Porque tem a padaria, né? Que é mais barato. O pão caseiro mesmo é só por gosto, né? Não é pra pessoa... a pessoa vai lá, tem vontade de comer, gosta, e ela vai lá e compra. Então hoje eu vou ensinar vocês como que vocês vão precificar dentro do iFood. Gente, e olha que bonito, tô aqui, tá? Nas vendas. Olha como é que ficou bonito esse pão. Esse aqui é de chocolate, esse aqui é de doce de leite e esse aqui é de goiabada, tá? O povo também gosta muito, né? Já tá assando mais ali, mas hoje eu só fiz esses, né? Fiz 3 de queijo, tem mais um de chocolate aqui, porque tem um cliente agora que ele tá pedindo 3 de chocolate de uma vez, 4. Esse aqui é um grande, de 400 gramas de queijo, que tá faltando, né? Então, eu já tenho 2 pães ali. Já tenho 2 pães. Eu deixo sempre 2 pães de frango, 2 pães de presunto e mussarela, 2 pães com queijo, tá? E deixo uma massa pronta na geladeira. Por quê? Ah, saíram 2 pães agora à tarde. Então, eu vou lá e já faço 2 pães de frango, deixo crescendo e depois eu asso, tá? É assim que eu faço pra gente não ter perdas, né? Eu tenho 3 filhos, tenho marido, então se sobrar, sobra pouco e a gente come. Tem hora, gente, que nem sobra, tá? Tem hora que não tem pão nem pra gente comer, tá? Mas é assim. Então vamos lá na nossa precificação. Então aqui, gente, imagino que vocês já fazem os seus pães, né? E a precificação do pão não é difícil. Por exemplo, eu coloquei aqui, ó, o fermento que eu compro, ele é de 500 gramas, tá? E ele custa R$23 aqui no Açaí. Aí, o que eu fiz? Eu pego 12 gramas, né? Porque eu uso 12 gramas, uma colher e mais um pouquinho, uma colher de sopa. Eu uso 12 gramas de fermento. Aí, eu divido ele pela quantidade do fermento todo. Então, 12 dividido por 500 vai dar 0,24, né? Aí, esse 0,24 eu multiplico pelo preço dele. Então, o fermento tá saindo pra mim 55 centavos, tá? A farinha é a mesma coisa, tá? A farinha aqui tá R$3,40. Gente, detalhe, a farinha de trigo não precisa de ser
A mais cara não, ela precisa ter proteína. Aqui, ó, eu uso essa farinha mais simples, tá? Mas não só ela, pode ser outra também, a que tiver mais barata lá, eu uso. A única coisa que eu percebo é aqui, ó. Vocês estão vendo? Proteína. Tem que ter mais de 8, 10 gramas. Essa aqui tem 13 gramas de proteína. Tem uma farinha que ela vem na cesta básica de uma vizinha e ela me dá. Essa farinha vem 15 gramas de proteína. Então, quanto mais proteína tiver a sua farinha que você comprar, mais o seu pão vai ficar lisinho e fácil também, né, de você sovar. E o glúten, ele vai ficar melhor, né, porque essa proteína é o glúten, tá, dessa farinha. Então, vamos continuar aqui. Então, o leite, a farinha não precisa, né, gente, porque é R$3,40. O leite, esse mês meu marido comprou de R$4,60, mas quando acaba eu vou lá e compro também, né, especialmente pro pão. Mas o leite tá R$4,60, deixa eu focar, aí. Então, o que que eu faço? Eu uso 500 ml de leite na minha receita. Então, eu coloco 500 ml dividido por 1000. Por que que eu coloco 1000? Porque o leite tem 1 litro, tá? Então, aqui eu coloquei o fermento 500, porque é só 500 gramas. Divido o tanto que eu usar, que eu uso 500 ml, dividido por 1000 e multiplico pelo valor. Então, cada leite eu gasto, cada receita, né, eu gasto R$2,30. O óleo, a mesma coisa. 1 litro de óleo, isso aqui é importante, gente, presta atenção. R$6, tá? Então, o óleo, R$6, eu uso 100 ml de óleo. Então, o que que eu faço? Eu divido 100 ml de óleo por 900 ml. O óleo, se vocês forem observar, ele não tem 1 litro não, ele tem 900 ml, tá? Então, vocês têm que prestar atenção nisso. Então, é 100 ml dividido por 900 ml vezes R$6, que é o que eu comprei. Então, 100 ml tá dando 66 centavos pra mim, tá? O açúcar, gente, você pode comprar de 1 quilo, né? Só pro seu pão. Ou se você tiver família grande, você pode comprar um açúcar grande mesmo. Então, eu compro um açúcar de R$17 e uso 150 gramas, tá? 5 quilos. Então, o que que eu vou fazer? Eu pego 150 gramas que eu uso de açúcar, divido por 5.000, né? Porque são 5 quilos. Então, eu divido por 5.000 e multiplico pelo valor que eu comprei o açúcar. Então, 150 gramas dividido por 5.000 quilos, né? Vezes R$17. Vai dar 51 centavos. Então, na minha receita, eu gasto 51 centavos. Ovos. Ovos também o povo tem dúvida. O que que eu faço? O ovo, gente, ele varia muito, tá? 16, 18, 20 reais, né? Mas, essa semana, meu filho comprou um ovo de 16 reais, que eu tava olhando aqui na notinha. Então, o que que eu faço? Eu compro um pente de 16 reais. Eu divido 16 reais por 30. Então, fica 52 centavos cada ovos, tá? Cada ovo. Como eu uso 2 ovos na receita, sai a R$1. Gente, se o ovo for muito pequenininho, tem que usar 3. Tem uma colega muito querida que ela também vende pães, né? Eu até esqueci o nome dela agora. E ela falou que ela também vende pães e ela quer que eu filme a receita. E eu vou filmar a receita, tá? No próximo vídeo eu vou filmar a receita pra vocês do jeito que eu faço. Então, 2 ovos sai a R$1. Nós já precificamos aqui. Agora eu vou somar tudo, tá? Então, a farinha
deu R$ 4,08. Por quê, gente? Eu tive que precificar aqui rapidinho, porque a farinha, eu não uso só 1 quilo, eu uso uns 200 gramas a mais, né? Pra gente sovar, a gente vai pegando um pouco de farinha a mais pra colocar, né? Até a massa chegar no ponto de lisinha. Então, acabou que a gente usa mais 68 centavos de farinha. Então, eu coloquei aqui, ó, farinha, R$ 4,08, mais R$ 2,30. A soma de tudo dá R$ 9,83. Então, a cada massa que eu faço, eu gastei, né, R$ 4,83. Gente, eu faço os pães aqui, os grandes, né, que é esse tamanho aqui, ó. Eu faço de 400 gramas, tá? Mas muita gente faz de 500, 600 gramas. Eu faço de 400 gramas, porque quando ele assa com recheio, ele já fica 530, 550 gramas, tá? Sem recheio que ele fica mais pequeno, né? Mas a maioria pede com recheio. Então, eu divido esse 9,83 por 5. Por quê? Cada massa dessa dá para eu fazer 5 pães grandes, tá? Então, o pão sem recheio, gente, ele não sai caro. O pão sem recheio, ele tá saindo a R$ 1,96 para mim, tá? Porque eu faço ele de 400 gramas, tá? Se você fizer ele com mais gramas, ele sai um pouco mais caro. E os pães pequenos, uma farinha dessa, uma massa dessa que eu coloquei aqui para vocês, dá mais ou menos 13 a 14 pães. Geralmente 14 pães fechados. 13 pães e sobra um pouquinho. Eu vou falar 13. Então, 150 gramas. Hoje mesmo uma farinha deu 14 gramas e ainda sobrou, deu 14 pãezinhos de 150 gramas. Então eu divido aqui, ó, R$ 9,83 dividido por 14. Então um pão pequeno desse, ele tá saindo a 70 centavos. Tá bom, gente? Porém, gente, é igual eu falo com meu marido, o pão pequeno é o mais cansativo de fazer, né? Depois eles ficam bonitos assim, né? Igual tá nessa fornada aqui, ó. E agora eles ficam com 220, 200 gramas, né? Eles ficam grandes, você fica satisfeito, né? Só de comer eles. Mas, gente, o que mais fica caro pra nós é o recheio, tá? Então, eu não vou demorar pra esse vídeo não ficar grande. Então eu faço, ficou meio ruim aqui, eu faço pão com frango e requeijão. O pão grande, tá, gente? Depois, se vocês não entenderam, eu explico direitinho. Mas eu coloquei aqui o frango. O frango tá saindo pra mim a R$ 2,66, tá? Eu fiz sobre 1 quilo de frango, o tanto que eu uso, né? Que no pão grande eu uso 140 gramas de frango. Então o pão grande tá saindo, o frango, a R$ 2,66, mais R$ 1,50, né, do requeijão, porque o requeijão que eu uso é um requeijão bom, né? Então, a cada colher, que eu coloco 2 colheres de requeijão, 40 gramas, tá saindo a R$ 1,50, mais R$ 1,96. Então, o pão de frango, ele tá saindo pra mim a R$ 6,12. O pão pequeno tá saindo pra mim a R$ 2,59, tá? Eu já expliquei, né, pra vocês como que eu faço. Qualquer coisa a gente grava outro vídeo, outro dia. O pão de presunto e mussarela. Eu até falo que ele é um dos mais carinhos, né? O presunto e mussarela grande tá saindo a R$ 7,30. E o pão pequeno de presunto e mussarela tá saindo a R$ 2,84. O pão com queijo grande tá saindo a R$ 6,80. E o pão pequeno de queijo tá saindo a R$ 2,08. O pão com chocolate tá saindo a R$ 1,85. Tá, gente? Essa gota de chocolate eu também precifiquei, né? O chocolate que eu compro o pacote é R$ 23. Porém, em cada pão eu uso 40 gramas de chocolate, tá? E dá certinho.
O pão com doce de leite. O doce de leite que eu compro tá R$31 1 quilo, tá, gente? Então, eu já precifiquei. Ficou a R$1,55. R$1,55 mais 70 centavos, né? Do pãozinho ficou a R$2,25. O pão com goiabada ficou a R$1,34, tá? Agora vamos o que mais interessa, o preço no iFood. Porque uma coisa é eu colocar o preço. E, gente, a gente nem precisa colocar o gás, né? O gás, eu até aprendi, né, com um professor muito legal. E ele fala que o gás é mais ou menos 100 ml que a gente gasta, né, para cada fornada, tá? Então, ele dividiu, a gente divide esse gás aí por 13 quilos, né? Porque o gás, ele pesa 13 quilos. Então, dá mais ou menos 73 centavos a cada fornada dessa de gás. Então, vão no iFood. A taxa do iFood, gente, se você tiver entregador, é cobrado 17%. Apenas, né? 12% mais algumas outras taxas, né? De cartão, de crédito e tal. Então, vamos colocar 17%. Se você não tem motoboy próprio, é cobrado 28%, tá? Eu não tenho motoboy, então é cobrado de mim. O iFood cobra 28%. Isso tudo, gente, a gente tem que precificar nos pães, tá? Então, aqui em casa, na porta, eu vendo o pão a R$8, tá? Então, o pãozinho pequeno, pelo que vocês viram, né? O pequeno não tá saindo nem a R$3 cada um. Aqui na porta eu vendo por 8. E como meu marido leva, né, pro trabalho, e é mais pesado para ele levar um tanto de pão e tal, ele vende por 10. E todo mundo compra tranquilamente lá. Então, eu coloquei o preço a R$10, tá? No iFood. Você sempre aumenta um pouquinho o seu preço. Eu tô falando, gente, do pão pequeno, tá? O pão pequeno, então o que a gente vai fazer? A gente já sabe que a taxa, vou falar por mim aqui, que a taxa do iFood é 28%. Então, vamos colocar 100%. Vamos fechar essa taxa. Você coloca 100 menos 28%, que é a taxa do iFood, tá? Aí nós vamos ter 0,73%. Então, em cima desse 73% é que você vai precificar o seu pão, tá? Então, eu coloquei aqui, ó, o pão pequeno, R$10, dividido por 0,73. Então, dentro do iFood, eu preciso vender esse pão a R$13,69, tá? No iFood, eu vendo ele por R$13,97. Depois eu explico para vocês por quê. O pão grande de frango, aqui na porta, eu vendo ele por R$16. Então, eu pego R$16, divido por 0,73. Eu preciso vender esse pão grande a R$22. Porém, gente, no iFood, para você ter vendas, você precisa ter frete grátis, tá? Então, você pode colocar o frete grátis. Quem paga esse frete ou é você ou é o cliente. Eu deixo o frete grátis, porém eu coloco esse valor no pão grande. O pão grande no iFood, depois eu vou mostrar meu cardápio, ele tá saindo lá a R$28, tá? Porque eu incluí o frete grátis, né? Eu entrei também na campanha inteligente. O que é a campanha inteligente? Depois eu vou explicar para vocês. O iFood, ele dá R$10 de cupom pro cliente. Ele tira R$5 de mim e R$5 do iFood. Divide aí, fora as taxas. Mas, gente, vocês podem vender por esse preço, tá? O povo compra. E o iFood, ele vai mandar os seus pães, não precisa ter medo de precificar, não. Ele vai mandar os seus pães para cliente que podem comprar, tá? Ele não vai mandar seus pães para cliente que só compra coisinha barata, entendeu? Para cliente que tem um poder aquisitivo melhor. Gente, foi muito sofrimento quando eu entrei no iFood, né? Esse pãozinho eu não sabia nada, porque eu sou assim. Se eu cismar que eu vou fazer uma coisa, eu faço e depois eu aprendo.
Então, o que eu fiz? Eu fui lá, já abri a loja, já coloquei, e eu não sabia do pedido mínimo. O que é pedido mínimo? Quando o cliente ele entra na sua loja, ele precisa comprar em cima daquele valor que você determinar. O meu pedido mínimo hoje é R$20. E quando eu entrei no iFood, eu achava que o pedido mínimo era o menor valor do meu pão, que era R$8 na época. Eu coloquei esse pão a R$8 no iFood e coloquei o pedido mínimo de R$8. Gente, eu vendia bastante, mas tomei muito prejuízo. Comecei a entrar em débito no iFood. Então, na outra semana que eu recebia, eu ainda tinha que pagar o iFood. Agora não. Agora eu entendi, comecei a assistir mais vídeos, agora eu já sei. O pedido mínimo é R$20. O cliente não dá para ele comprar um pãozinho só de R$13,97. Infelizmente, eu nem gosto disso. Inclusive, é até contra a lei, tá, gente? É até contra a lei. O iFood, acho que aqui em Minas Gerais, ele tá pagando uma multa por isso, por ele aceitar que as lojas tenham pedido mínimo. Tá? Eu tenho até vontade de tirar, mas se eu tirar esse pedido mínimo, um pãozinho ele vai ficar R$19, sabe? Aí eu não sei se convém, né? Um pãozinho de 200 gramas ficar R$19 pra gente não ter prejuízo. Eu vou deixar assim como tá por enquanto, né? A pessoa leva os dois, com certeza ela vai amar, porque não, é maravilhoso, meus pães. Mas eu fico só assim, com dó, né? Porque às vezes a pessoa mora sozinho e a pessoa tem que ficar com dois pães. Eu preciso fazer isso. Por quê? Quando a pessoa compra dois pães, o iFood cobra as taxas, cobra o frete, cobra tudo. E o outro fica pra mim. Então hoje mesmo saíram dois pãezinhos. E esses dois pãezinhos ficaram pra mim por R$15. Se eu vendesse aqui na porta, ficaria por 16. Então eu não tomei prejuízo, entenderam? Mas não é sempre. Tem hora que esse pãozinho ele sai a R$12, a R$11, né? Por causa das taxas. Mas o iFood ele também ajuda a gente, tá? Então tem hora que ele me dá R$5, tá? Tem hora que ele subsidia, né? O que é subsídio do iFood? É quando ele fala que o cliente ele vai comprar algo, mas ele mesmo te dá o retorno, tá? Então assim, vale a pena sim, gente, tá no iFood. Eu não preciso ficar saindo aí procurando cliente. O iFood mesmo me dá esses clientes. E assim, não tem nada de graça, não é verdade? Então, ao invés de eu ficar saindo, sol e chuva, ficar na rua com os pães, eu fico aqui dentro da minha casa, cuidando dos meus filhos, de tudo, e ainda fazendo as vendas. A única coisa que eu queria ter era entregador próprio, né? Que eu acho que ficaria menor as taxas, mas numa parte também eu gosto de ter os entregadores deles do iFood, porque se acontece algo, o iFood se responsabiliza. Acontece algum problema lá na rua, se a moto do rapaz estragou, ou da moça, né, que leva, o iFood ele te estorna o preço do produto. Essa semana o rapaz foi e não achou o endereço. Aí o rapaz me ligou assim, não, pode comer o pão, porque eu sei que o iFood ele me devolveria esse valor, e o iFood me devolveu mesmo, tá? Se você tem o seu entregador próprio, o iFood ele não tá nem aí. Cancelamentos, qualquer problema que tenha, é você que tem que resolver. Quer saber se vocês entenderam todas essas contas, né? Eu precifiquei pra mim mesmo a receita, o que eu faço. Depois eu precifiquei dentro do iFood. Eu gostaria de saber se vocês entenderam, tá? Então a única conta que vocês vão fazer, porque muita gente explica assim, né? Ah, faz isso, faz aquilo, às vezes a conta é enorme e você não entende nada. A única coisa que você vai fazer, você vai pegar o preço do seu produto e diminuir por 0,73. Se você tiver entregador próprio, você vai pegar o preço do seu produto e diminuir por 17%. É só isso. Não esqueça de colocar a porcentagem, tá bom? Gente, quem gostou do nosso vídeo? Foi muito legal, né? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Eu vou voltar fazendo a receita do pão para vocês. Deus abençoe. Fique com Deus. Tchau.